a eternidade no momento de carinho. Fez até o anonimato dos afetos escondidos e a saudade dos amores que já foram destruídos. Foi Deus que fez o vento que sopra os teus cabelos. Foi Deus que fez orvalho que molha o teu olhar, teu olhar. Foi Deus que fez a noite e o violão plangente. Foi Deus que fez a gente somente para amar, só para amar, só para amar, só para amar. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração e compreender que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim, no renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou, levar o que aqui de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si
a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Um certo dia um homem esteve aqui. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir seu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto a ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixo um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço, te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu
não posso ir. Olha aqui, preste atenção, esta é a nossa oração. Vamos cantá-la seja onde for, é um canto de louvor e amor, ó Jesus. Meu Jesus, meu Jesus, és a razão que nos conduz, que nos faz cantar a uma só voz, esse amor imenso que existe em nós. És o caminho, a verdade e a vida, és a mão sempre estendida, guiando ao céu, ao Pai a salvação. Ó Senhor, olha o teu povo aqui, cantando forte para o mundo ouvir. Essa é a nossa oração. És o caminho, a verdade e a vida. És a mão sempre estendida, guiando ao céu, ao Pai a salvação. Ó Senhor, olha o teu povo aqui, cantando forte para o mundo ouvir. Essa é a nossa oração. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Não sei se é boa, né? Sei lá. Não.
homenagem ao Dia das Mães, essa música, as mães presentes e ausentes. Minha mãezinha querida, mãezinha do coração, te adorarei toda a vida com grande devoção. É tua esta valsinha, foste a inspiração. Canto, querida mãezinha, a tua canção. Canto, querida mãezinha, a tua canção. Alegria, um prazer, uma grande emoção neste dia te dizer com muito amor e afeição. Oh, minha mãe, minha santa querida, és o tesouro que eu tenho na vida. Eu te ofereço esta linda canção, mãezinha do coração. Oh, minha mãe, minha santa querida, és o tesouro que eu tenho na vida. Eu te ofereço esta linda canção, mãezinha do coração. Saudades da minha. É mais ou menos isso. Testando. Testando, né? Boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa casa, mais uma palestra e passe. A nossa amiga da livraria já deu o livro para nós. Nossa amiga Nadirzinha agora está na livraria. Lembre que na livraria, para empréstimo, tem centenas de livros lá. Um melhor do que o outro. É só fazer uma fichinha e retirar o livro que vocês querem. Tá? Aproveitem, né? Porque é tão bom ter um livro em casa para a gente ler, passar o tempo e adquirir conhecimento, né? E esse da Maria Máximo, agora a casa está fazendo 2 livros por R$40. Tá? Tem esse da vida dela, a biografia dela, e tem um outro com as cartas do pai Aurélio, que foram as psicografias que orientaram Maria Máxima em todo o seu trabalho aqui na Terra, né? Junto aqui ao Ismênia de Jesus. Eu vou ler uma mensagem para nós aqui. Chama Multiplicar as Bênçãos, do nosso livro Na Escola da Vida, José Carlos de Luca. Multiplicar as bênçãos. Irmã Sheila nos brinda com precioso ensinamento. Seja onde for, abençoa para que a bênção dos outros te acompanhe. Todas as criaturas e todas as coisas te respondem, segundo o toque de tuas palavras ou de tuas mãos. A vida funciona segundo a lei de reciprocidade, porque estamos todos ligados pelo mesmo fio divino. Tudo se interliga por uma rede cósmica em que influenciamos e somos influenciados uns pelos outros. Recebemos o que damos na medida. Se alguém pratica o mal, não há corpo fechado que esteja imune ao retorno do que fez. Da mesma forma, o bem que fizermos retornará igualmente a nós mesmos.
Dessa lei, ninguém escapa. É dando que se recebe, né? Como dizia nosso irmão Francisco de Assis. Nossa palestrante hoje, nossa irmã Zilá, trabalhadora da casa, que vai nos passar a sua mensagem. Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, o amparo, a inspiração e a proteção derramada sobre cada um de nós na tarde de hoje. Que possamos, Mestre amado, fazer a Tua vontade e não a nossa, Senhor. Sede conosco hoje e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. A todas as mães, eu desejo um excelente Dia das Mães, que todas possam ser cobertas pelo manto de Maria. Boa tarde a todos. Antes de começarmos, vamos, como sempre, pedir ao nosso Mestre Jesus que nos envolva na sua luz e nos ajude a compreender melhor o seu Evangelho. Hoje o nosso tema é o poder do amor de mãe na visão espírita. Na verdade, todos nós aqui temos um sentimento especial pelas nossas mães. Nesse momento não cabe a nenhum de nós estarmos julgando quem quer que seja. Nós vamos falar apenas desse poder. Querendo ou não, sabendo ou não, as mães têm. Certo? E quando nós falamos num poder de mãe, poder do amor, não tem como nós não lembrarmos de Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, essa mulher especial, que amou demais, não podemos nem falar demais, amou de forma incondicional Jesus. Por aí a gente já começa a ver que o amor de mãe é mais do que tudo que podemos imaginar. O amor materno é uma missão. E é isso a nossa proposta de hoje, para a gente refletir sobre esse assunto. Então nós vamos falar um pouquinho de Maria de Nazaré, essa mulher espetacular. Espetacular. Um exemplo de fé, de coragem e de entrega, cuja história nós conhecemos. Mas vamos falar um pouquinho dessa força, esse espírito maravilhoso. Então, lá naquele livro, Universo e Vida, do espírito, do médium Hernani Santana, e nós temos lá o Espírito Áureo. E ele veio nos trazer algumas informações sobre Maria de Nazaré. Então ele começa a nos ensinar, a nos dizer que Sofia era o nome dela. Sofia não era do planeta Terra. Sofia era de uma estrela muito brilhante. E agora está sendo muito pesquisada pelos cientistas. O nome dessa estrela era Sírius. Sofia vivia em Sírius com os outros espíritos iluminados, espíritos puros, espíritos que não precisam mais passar pela essa experiência carnal. Então Maria, juntamente com esses espíritos de luz, foram chamados para ajudar Jesus aqui na missão na terra, que iria nos ensinar a amar. Esses espíritos,
que ajudaram nessa missão de Jesus foram muitos, mas eu posso citar pelo menos 3 que o Espírito Áureo colocou nesse livro. Então ele fala de Joaquim e Ana, que eram os avós de Jesus e que foram os pais de Maria na terra, e também do seu esposo José, em especial a Maria. Então, o que o Espírito Áureo nos diz? Ele fala o seguinte, que Jesus foi até Sírios convidar Sofia para ser a sua mãe num pequeno planeta chamado Terra. Então, agora nós vamos ver um trechinho da conversa de Jesus com Sofia. Jesus olha para ela e diz: lá na terra, tu terás uma falange de anjos que te guiarão, em especial o anjo Gabriel. Mas, acima de tudo, tu terás o apoio incondicional daquele que será o seu filho Jesus. Olha que coisa espetacular, né? Jesus fazendo esse convite. E aí, já na terra, Sofia agora, encarnada como Maria de Nazaré, recebe uma saudação de Gabriel, do anjo Gabriel. Então ele fala, cheia de graças. Só essa salvação, cheia de graça, a palavra cheia de graça, já está nos dando a informação. Em qualquer religião cristã, qualquer um já vai entender que era uma pessoa especial, uma pessoa iluminada, um espírito puro. E com essa saudação, Maria já começou a perceber, aliás, Sofia sabia, né? Mas Maria começou a perceber que a sua missão ia ser uma missão bem dolorosa, né? Uma missão de renúncia e de amor incondicional. Para a gente ver a força moral, a fortaleza moral que era Maria. E quando ela percebeu isso, tão agradecida e confiante em Deus, ela faz uma exclamação assim: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Obediência total, né? E aí a história nós já conhecemos. Maria fez todo aquele trabalho educativo, guiou Jesus, né? Na sua infância, também na juventude, esteve sempre com ele, dando o amor e a proteção de mãe, que todos nós devemos fazer. E quando chegou o momento mais difícil, Maria continuou com coragem, com força, com determinação, com fé e esperança, que é tão difícil para nós. E também foi para Maria naquele momento, porque a gente tem que lembrar que Maria estava encarnada, estava no corpo físico, tinha os sentimentos de amor. Então, naquele momento mais difícil, o que nós vemos? Ali se revelava sua maior virtude. Além do amor, vinha a coragem. E a coragem, ela nasce quando nós confiamos em Deus. Todos os dias aqui, nas palestras, o que é falado? Confiar em Deus. Nós precisamos confiar. Nós temos um Pai. Nada acontece por acaso. E Maria fez isso. Seu exemplo de fé deve inspirar a todos nós ao enfrentarmos as dificuldades da vida, os obstáculos que se apresentam em nosso caminho. Maria nos ensina que devemos seguir adiante com esperança, fé e coragem, pois sabemos que não estamos desamparados pela misericórdia de Deus. Ela passou isso para nós. Nós temos que lembrar disso todos os dias. A maternidade muda a vida de qualquer mulher, seja que passa pela gestação, a chamada mãe biológica,
seja a mãe do coração, aquela que está ali no envolvimento e na criação de uma criança. Então, a maternidade, ela vai mudar a vida. Hoje nós estamos aqui falando em mulheres, mas entendam que quando eu falo mulher, quando eu falo mãe, está implicando também o tio, o avô, o padrinho, o irmão mais velho. Enfim, nós estamos falando de maternidade. Nós estamos falando nesse momento de amor. E ela vai mudar, sim, a vida da pessoa. Não importa se é biológico, se foi uma adoção, não importa. Nós estamos hoje falando no poder do amor. Então ela vai transformar, sim, a vida da pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa que vai adotar, que vai receber, que vai gestar uma criança, ela está fazendo uma cocriação com Deus. Deus está entregando uma criança, ou um jovem, quando a adoção é mais antiga ou mais tardia, ele está entregando uma pedra preciosa nas mãos daquela pessoa que aceitou essa missão de ser mãe. Então veja só a responsabilidade. Nós temos aqui o livro Entre a Terra e o Céu, psicografado pelo Chico, né, e do espírito André Luiz. Então o André Luiz, ele vem nos trazer essa informação, que os espíritos são preparados para o compromisso da maternidade. Então olha só, nós não tínhamos pensado nisso. As pessoas vêm, têm filhos, às vezes na adolescência, inesperadamente, seja lá como for, mas não foi assim. Aquele espírito, aquela mãe, ela foi preparada. Porque André Luiz, ele diz o seguinte, que existe na espiritualidade o lar da bênção. O lar da bênção é um educandário que está ali, dentre outras coisas, para ensinar as mãezinhas, a orientar, enfim, as mães quando estiverem encarnadas. Por quê? Porque ninguém renasce por acaso. Ninguém renasce por acaso. Há um planejamento espiritual cuidadoso para que cada espírito encontre o lar e a mãe que precisa para a sua evolução. Então a gente escuta algumas falas assim: nossa, ninguém merece, eu não mereço esse filho. O filho fala: eu não mereço essa mãe. Gente, isso tudo é bobagem, porque não é por acaso. Estamos na família certa, com pior que seja, a mãe certa. Ou não é aquele filho que a mãe desejava, mas é o filho certo. É uma aprendizagem, estamos aqui aprendendo. O amor de mãe e a lei da reencarnação. Agora vamos falar da lei, né? Lembrando aí que existe uma lei divina, a lei da reencarnação. E não poderia ser diferente. O amor de mãe está ali, interligado com essa lei de reencarnação. Na verdade, a reencarnação e a maternidade é uma lei divina, no sentido de trazer um aprendizado mútuo. O aprendizado é mútuo, é para os dois, é para a mãe e para a criança. A criança aprende com a mãe e a mãe aprende com as crianças, porque a gente sabe que nada acontece por acaso. Como disse ali na frente, ninguém renasce por acaso, tudo tem uma justificativa. E aí nós vamos pensar na missão da maternidade. A maternidade é uma missão. É missão. Não é por acaso. Não aconteceu. Não importa a forma que nós nos tornamos mães. Nós assumimos essa missão lá, quando estávamos lá em cima, lá no fogão ainda. E a gente nasce e esquece. É uma missão. Não é por acaso.
como eu falei, um aprende com o outro. E se falando de missão, Maria disse sim quando o anjo Gabriel falou. Maria disse sim quando ela conversou, ainda era Sofia, com Jesus. Então essa missão é uma missão diária, não é de repente, é diária, nós já assumimos lá, é que a gente não lembra, não é? Então, na visão espírita, a maternidade não é apenas um vínculo biológico, mas uma missão espiritual. Agora nós vamos fugir um pouquinho dessa coisa, dessa gestação, de só aquela pessoa que teve um bebê na barriga. Nós estamos falando agora de um outro tipo de vínculo, não somente o biológico. Vamos falar agora daquele vínculo espiritual. É do vínculo espiritual que interessa. Então, a missão da maternidade é repetir o sim de Maria todos os dias. Quem é mãe aqui e que faz um pouquinho disso, sabe como é difícil a gente dizer sim. Vai dormir, às vezes chateada, né, com alguma coisa que aconteceu, mas no dia seguinte tem que levantar e dizer sim, com alegria, e a vida segue. Essa é a missão. A missão. Então vejamos aqui algumas formas reais de vivenciar a maternidade além da genética. Estamos falando agora de vínculo espiritual. Então nós temos aqui as mães solo. As mães solo são as mães que assumem a responsabilidade de criar um filho sem ter o apoio do parceiro. Pode ser que seja por escolha dela ou por circunstâncias. Não vamos pensar nisso agora. Nós só temos que pensar naquelas mães que assumem essa responsabilidade sozinha. E elas fazem. E elas conseguem. É fácil? Não. Mas isso prova que é possível sim. É possível você assumir a responsabilidade sem ter esse apoio conjugal. Por que é possível? Porque é uma missão. E por quê? Porque é uma missão divina. E porque está amparada pela espiritualidade. A outra forma que nós temos são os casais homoafetivos. Casais homoafetivos. 2 mulheres ou 2 homens podem perfeitamente criar um lar cheio de afeto para educar essa criança. Por quê? É uma missão, porque eles assumiram. Vai saber como foi lá em cima, mas assumiram. E graças a Deus disseram sim, como Maria. Então eles estão ali, criando essa criança. E isso, podemos dizer assim, que seria um arranjo. É um arranjo. Para mostrar para a gente que é possível você assumir essa responsabilidade. Independentemente de vínculo biológico. Porque é uma missão e porque você está recebendo um espírito reencarnante. E que, como nada é por acaso, ele está no lar que ele precisa estar para poder evoluir. Certo? Temos também aqui as avós que se transformam em mães. Avós se transformando em mães. Não estou falando das avós que realmente querem pegar seus netos. Aí é uma outra situação. São avós que têm que assumir, precisam assumir por necessidade a criação dos netos. Isso acontece por diversas razões. Temos avós aí criando os seus netos como filhos. André Luiz também, num dos seus livros, não lembro agora o nome, ele também nos diz isso. Que às vezes
as pessoas são chamadas para assumir missões assim inesperadas. Esse é um exemplo de uma missão inesperada. Eu tenho uma colega que, quando ela tinha 20 anos, ela trabalhava comigo, a irmã dela e o cunhado faleceram e deixaram o bebezinho para ela tomar conta. Com 20 anos de idade, ela tomou conta do bebê. Então, são exemplos. Temos o caso da adoção. A adoção é quando uma mulher resolve assumir essa responsabilidade de criar uma criança, sem qualquer vínculo biológico. Mas ela sente aquela necessidade. Por que será que ela sente aquela necessidade? Às vezes até são solteiras. Lá em cima ela assumiu um compromisso. E aqui ela está sentindo essa necessidade. Olha que missão divina. Ela vai ajudar a um espírito reencarnante evoluir e seguir a vida dele. É algo maravilhoso, é algo que Deus adora, essas situações. E nós temos mães por tecnologia de reprodução. Vou falar de uma maneira bem rápida. Tecnologia de reprodução. Existem 1000 situações. Mas o que acontece? É quando a gestação, ela acontece por... a gestação, ela é feita, vamos dizer assim, com um óvulo ou um sêmen de terceiros, de doador. Acontece. É bem vista aos olhos de Deus. Nós temos aí a ciência colaborando. Veja que interessante. Sem perceber, a ciência está colaborando com Deus aí. Então, o que acontece? Prova novamente que é necessário aquele espírito reencarnante estar num lar para evoluir. Seja da forma que for. Nós estamos no 3º milênio, no século 21, e nós só sabemos um pouquinho do que a ciência está fazendo. Daqui 50 anos, 100 anos, como será a gestação? Pode ser bem diferente dessa que nós conhecemos. Mas uma coisa com certeza não será. Continuará sendo uma missão divina. Porque é o amor que vem primeiro, né? E aí, não importa a forma, mas sim acolher, amar, educar e guiar essa criança. Não importa a forma. O que importa é a acolhida. É isso que nós não podemos esquecer. As pessoas julgam demais as outras. As mães são muito julgadas por outras mulheres, por outros casais. Mas nós não sabemos o que acontece por trás do sentimento de cada uma. Porque se está fazendo uma adoção para se mostrar por interesse, não importa para nós. O que importa é que tem um reencarnante ali, tendo uma oportunidade de evolução. Diferentes formas de exercer esse cuidado, esse amor. Agora nós temos formas diferentes. Novamente, quero deixar claro aqui que não estou julgando ninguém. É só um comentário, tá? Há mães que amam demais a ponto de sufocar os filhos. Que mães são essas, por exemplo? Aquelas mães que escolhem a roupa do filho, o que o filho vai comer, né, o que vai vestir, com quem deve namorar, qual é a profissão que deve escolher, com quem vai casar. Uma coisa é a mãe guiar, orientar, educar quando pequeno. Mas a mãe tem que saber os limites. Uma mãe que faz isso o tempo todo, ela sufoca o adolescente, o jovem, ou até o adulto, porque nós temos jovens agora, crianças aí de 40, 50 anos, né? Então, ela acaba sufocando como? Ela está deixando esse jovem crescer inseguro,
sem saber tomar decisões. Ele acaba pensando que ele não sabe tomar decisões sozinhos. Então, ele não está preparado para a vida. Há mães que amam de maneira permissiva. Essas mães não sabem dizer não. Não se preocupem em dizer não. Deixe os filhos escolherem. O tempo inteiro. Não dão limites. Não cumpre o combinado, né? Que é dar limites, guiar, educar. Não estão nem aí com isso. Já tiveram os filhos, alimentam e deixam. Esses filhos crescem sem limites, achando que eles podem tudo. E aí, o que nós vemos mais nas reportagens é o que acontece com esse tipo de filho que vive sem limites, achando que o mundo é deles, que podem tudo. Há mães disciplinadoras, são aquelas, como o nome está falando, que elas disciplinam seus filhos, elas dão regras, dão amor, dão carinho, mas também dão limites. Essas mães, elas estão preparando para a vida, sim. E tem as mães do amor maduro. A mãe do amor maduro. Que mãe é essa? São aquelas mães que cumpriram o papel delas direitinho. Educaram, guiaram, orientaram, amaram. Nada em excesso. E essas mães, elas são tão maduras que elas sabem a hora que elas podem deixar os filhos. Elas deixam os filhos irem. Irem para onde? Para a vida. Seguir a vida deles. Porque as mães sabem que não vão durar para sempre. Essas mães prepararam seus filhos. Cada forma tem seus efeitos. Algumas fortalecem, outras podem sufocar ou fragilizar. O desafio está em encontrar o equilíbrio entre proteger e permitir que os filhos se tornem independentes. Essa é a razão. É para isso. Aqui nós temos uma pequena história do filho no vagão. É rápido, Rita. Tenho 3 minutos aí, hein? O filho no vagão. Paulo, ele ia todo final de semana com seus pais visitar a sua avó, numa cidade próxima, 2 horas, vamos dizer assim. Uma viagem de trem de 2 horas. E todo mês fazia isso, né? A cada 15 dias eles iam. Um belo dia, Paulo tinha por volta de 10, 11 anos. Um belo dia, Paulo vira para os pais e diz assim: chega, eu quero visitar a vovó sozinho. Eu já sei, eu já estou crescido, a cada 15 dias eu vou para lá, é tão pertinho, eu sei muito bem pegar o trem, eu sei me virar, sei me cuidar. Já é hora de eu viver. Os pais não gostaram nada daquilo, né? Porque era uma criança ainda. Mas mesmo assim, os pais concordaram com ele. E no dia e na hora marcada, levaram Paulo até a estação. Se despediram de Paulo e tudo mais, deram 1000 recomendações. E na hora da despedida do Paulo com o pai pegou um papelzinho, colocou no bolso dele e falou: filho, se por acaso você se sentir inseguro, sei lá, com medo, isso aqui é para você. E colocou no bolso do Paulo. O Paulo nem ligou para isso. Deu um beijo no pai e sentou-se lá do lado da janela e, todo feliz da vida, seguiu a viagem, tranquilo, olhando a paisagem, e entrava e saía gente do vagão. E para ele era tudo uma diversão, porque Paulo estava ali como ele sempre desejou, fazendo aquela viagem sozinho, afinal. Ele era grande, ele já sabia se virar. E as pessoas passavam e olhavam para ele, comentavam, algumas olhavam feio, e Paulo começou a ficar meio assim, cabreiro, né? Meio que desconfiado. E assim, ele abaixou a cabeça e falou: meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou ficando com medo. Eu já estou com medo. E agora, o que eu vou fazer aqui sozinho? E ainda falta tanto para chegar na cidade. Foi quando Paulo lembrou do pai, que colocou um bilhetinho no bolso dele. Aí o Paulo vai, abre aquele bilhetinho, e o bilhetinho diz assim para ele:
Filho, estou no último vagão. Papai. Então, veja a responsabilidade que a gente tem, né? Pai é pai, mãe é mãe, avó é avó. E é isso. Então, agora, só uma pequena homenagem aqui para as nossas mães. Mas antes, eu tenho que ler uma mensagem aqui da Madre Teresa, que eu achei muito interessante. Olha, ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que voem, sonhem, vivam, cantem e pensem, estará a semente no caminho ensinado e aprendido. É assim que a gente deve fazer. Então, deixa eu seguir aqui. Por favor, dá uma clicada. Quando o dia amanheceu, foi seu colo que encontrei. No seu abraço tem um mundo onde eu sempre descansarei. Seu sorriso acende a casa, faz a vida ficar melhor. Sua voz tem calma e brilho, tem um jeito que cura a dor. Se eu me perco, você vem, me encontra com o coração. Mãe, você é meu abrigo, meu caminho, minha canção. Mãe, meu lugar, meu abraço, meu amor, seu carinho faz meu mundo ter mais cor. Quando você sorri, eu sinto paz no ar. Mãe, meu lugar, meu jeito de amar. Mãe, meu lugar, minha luz, minha canção. Seu cuidado mora no meu coração. Todo dia eu vou dizer sem me cansar: Mãe, você é meu lugar. Essa música eu ofereço a todas as mães também. E também ofereço para Divaldo Franco, que hoje faria aniversário, né? Que tanto nos ensinou, nos ajudou, nos amparou, e que ele receba muita luz. Então, para encerrar, tenho aqui o Maria de Nazaré nos mostra que o amor de mãe é feito de renúncia, paciência, confiança, coragem e esperança. É um amor que não se apaga, que não se limita ao tempo ou às circunstâncias. É o reflexo mais puro do amor de Deus que nós podemos conhecer. Um feliz Dia das Mães, para aquele que é filho, para aquele que é mãe, sobrinho, enfim. Que Deus nos abençoe.